Sejam muito bem-vindos ao podcast Educação, do Núcleo das Escolas Particulares aqui da ACIRP. Meu nome é João Aleixo, diretor da The Future School, e hoje eu chamei uma pessoa muito especial para falar sobre bilinguismo, a diretora do Colégio Maple Bear São José do Rio Preto, que também é um colégio que faz parte aqui do núcleo. Mas a diretora que vai falar com a gente chama-se Lívia Corsini, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho sobre o bilinguismo na educação. Vamos lá, vou ler o currículo da Lívia que ela me passou aqui. Ela é formada em administração na Universidade AMB Morumbi, também é pós-graduada em gestão financeira pela FGV, morou nos Estados Unidos e trabalhou na Disney. Muito bom. Muito bom, realizei legal. o sonho de muitas pessoas. Inclusive o meu também. O meu também. Trabalhou na TAM de 2001 até 2015 e está na Maple Bear desde 2016. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que a sua agenda também é super corrida. Mas hoje a gente vai falar sobre bilinguismo, a importância do aprendizado do inglês, o que isso traz de oportunidade na vida de uma pessoa e por que é tão importante começar desde pequenininho, né? Então, acho que para a gente começar, se a gente puder primeiro situar o que é o bilinguismo, como que funciona, qual que é a diferença de um curso livre de inglês para um método bilíngue, se você puder começar a partir daí, a gente vai seguindo conforme o fluxo. Então, vamos lá. O bilinguismo em si é a capacidade da pessoa falar em dois idiomas. Grosseiramente falando, é isso. É aquela pessoa que flutua muito bem, ela é fluente em dois idiomas. Seja no inglês e no português, seja no espanhol e no inglês. Nós temos vários tipos de bilinguismo, vários tipos de idiomas, na verdade. Passou de dois idiomas, a pessoa já é considerada uma pessoa bilíngue. Um exemplo, no Canadá, todos são bilíngues, mas é porque eles têm o francês e o inglês. Na escola, quando a gente fala da Maple Bear especificamente, ou de alguns países que são bilíngues, esse bilinguismo, essa absorção de dois idiomas, ela é feita consecutivamente e ela é feita através de uma imersão. A pessoa vive imersa em dois idiomas. Por exemplo, aqui no nosso caso, no Brasil, nós temos o português, que é a nossa língua materna, e nós temos também dentro, no caso da Maple Bear, principalmente no infantil, que é normalmente a época mais indicada para isso. Depois eu explico um pouquinho melhor por quê. Aí ele também tem absorção, ele fica imerso no mundo em inglês. Todo o nosso infantil, ele é 100% inglês. Então, constantemente as professoras falam, aliás, todo o tempo as professoras falam com as crianças em inglês. Alguns momentos a gente usa a nossa língua materna, principalmente quando se trata de questões mais psicológicas, mais para um acolhimento da criança. Então, a gente usa o idioma materno, que é o idioma conforto daquela criança. Nós começamos lá na Maple Bear. Nós atendemos crianças a partir de 1 ano e 3 meses, e desde o momento que elas entram na escola, nós falamos com eles 100% em inglês. Na verdade, a gente fala que a gente começa com, entre aspas, a alfabetização, o bilinguismo em si, a partir do SK, que é o último ano do infantil, que aí é quando eu vou introduzir o português, porque até então, na escola, é 100% inglês. Então, todo o tempo a gente fica e as crianças recebem, principalmente as mais novas, eu vou dizer assim, de 0 a 3 anos, para eles é algo extremamente natural. Eles nem veem como um segundo idioma. Eles veem como se fossem palavras sinônimas. Por exemplo, eu estou indo na casa da minha avó, estou indo na moradia da minha avó. Ou, às vezes, a gente tem algumas palavras específicas que a gente tem normalmente com os nossos filhos. Filha, pega o seu tetê, pega a mamadeira. São duas palavras pela mesma coisa. Então, lá, às vezes, a criança, quando ela chega, a gente vai mostrar, por exemplo, get your backpack. Ele vai falar, nossa, backpack, aqui é backpack. Lá em casa era mochila. Então, ele trabalha e nós aprendemos, as crianças aprendem muito por associação. E depois você vai ver que a criança se acostuma tanto com aquela palavra, fica tão natural para eles, que aí o que eles fazem? Eles chegam em casa e falam assim, papai, você esqueceu de pegar minha backpack, a water bottle não foi dentro. Então, eles flutuam de uma maneira extremamente natural. Eles absorvem desde muito cedo. É igual quando a gente nasce. Nós nascemos sem falar nenhum tipo de idioma e aberto para receber qualquer um que seja nos passado. O que acontece nesse momento? A partir do momento que a criança começa a receber, ela vai associando fonemas, ela vai associando várias coisas, familiarizando com aqueles idiomas. Então, até os 3 anos de idade, ela tem aquilo para ser formado. Isso começa desde muito novinho, na verdade. Ela reconhece sons, ela reconhece fonemas, a própria maneira, a dicção da pessoa, como soa a voz da pessoa,
também é muito interessante, é muito legal. Então a criança fica aberta para receber aquilo. Quando uma criança nasce, que eu estava falando que eles nascem sem um idioma, e a gente vai conversar com o filho nosso que nasce, tanto ele ouvir falar assim, nossa, cadê o menino lindo da mamãe? Cadê o meu sorriso? Ele já sabe o que é um sorriso, porque ele já entendeu o que é um sorriso, mas ele não vai verbalizar com você o que é um sorriso. Está aqui meu sorriso, ó, mesmo porque ele não sabe. Então a compreensão, o listening vem sempre primeiro. Essa é o primeiro que a gente adquire de um idioma é a compreensão. E uma pessoa bilíngue também, o que é muito legal, ela consegue flutuar muito bem, isso até um adulto consegue, quando ele é bilíngue, ele consegue flutuar muito bem dentro de 2 idiomas ou mais idiomas. Como que ele faz isso? O cérebro dele já é, entre aspas, vamos assim dizer, configurado para pegar aquilo que é a mensagem certa. Ele não precisa entender letra por letra, palavra por palavra. Ele pega o conceito daquilo, o contexto, o conceito daquilo que está sendo passado para ele. Isso é que é o bacana. Então, fica um cérebro extremamente ágil, um cérebro que está pronto para qualquer tipo de desafio. Crianças, outra coisa também é muito interessante falar sobre o bilinguismo, crianças que são submetidas a métodos bilíngues de ensino, têm a massa cinzenta mais densa. Então, do que uma pessoa normal. Isso foi um estudo feito, eles têm a massa cinzenta. Quando eles chamam, se eu não me engano, são 2 tipos diferentes. Aquele bilíngue desde bem precoce, que seriam bilíngues, crianças que foram submetidas a métodos bilíngues antes dos 5, e aquele bilíngue depois dos 5. A massa cinzenta pode ser até 25% mais densa. E que isso pode, entre outras coisas também, retardar o aparecimento de doenças como o Alzheimer em até 5 anos. Porque ele está constantemente sendo desafiado em 2 idiomas. Às vezes, algumas pessoas passam para a gente não desenvolver Alzheimer, Parkinson, para a gente começar a ler mais, nos desafiar, tomar banho de luz apagada, ensaboar com a outra mão ao invés da que você está acostumado. Aprender um novo Exatamente. Se eu não colocar um outro idioma, já está meio garantido mais 5 anos aí de uma vida sem. Não é que não tenha, tá? Que fique claro, mas é que pode retardar o aparecimento em até 5 anos. Que legal. Eu ando estudando bastante sobre isso também, essa questão de um novo aprendizado. Eu sempre estudei inglês desde pequeno e sei o quanto que isso é importante para qualquer pessoa, né? Não só pela questão de abrir muitas oportunidades, mas para questão de realização pessoal, né? Poder ouvir uma música, ter uma conversa com alguém nativo e tudo mais. É tudo muito gostoso. E eu venho estudando essa questão do aprendizado do idioma. E realmente eu cheguei em alguns estudos que falam exatamente isso que você comentou, que pessoas que crescem aprendendo 2 idiomas, elas acabam se tornando naturalmente mais inteligentes, porque elas pensam mais rápido, elas têm uma capacidade de aprender outras coisas. Eu nem falo de outros idiomas, eu falo de outras competências, sim. que sejam competências técnicas, administrativas, Perfeito. Comerciais, quando viram adultas, porque o cérebro delas passou por um estímulo mais intenso, né, na infância. Então ele fica mais preparado, né? Você estressa um pouco mais ali, né, para a criança poder ter uma fluência em 2 idiomas, e quando ela cresce, ela já está muito mais preparada para aprender outras coisas, porque aprender um idioma é difícil pra caramba, né? Para quem é velho, né? Para quem está mais velho, nós já temos, às vezes, os nossos próprios bloqueios. Eu vejo que a criança, quando ela não sabe falar uma palavra, ela inventa ou ela se arrisca. Às vezes, nós evitamos de falar alguma palavra com medo da gente ser julgado por ter falado errado, Sim. por não ter falado, às vezes, num sotaque ideal, ou ter vícios da palavra, do idioma. E não tem problema, porque eu acredito que quanto mais você arrisca, mais você aprende. Então, isso faz toda a diferença. Minha criança, ela vem sem vícios, então ela é uma folha em branco. Então, quando a gente vai colocando, a criança absorve mais rápido, porque o cérebro dela ainda está aberto a receber. Depois de um tempo, aquele cérebro ele vai se adaptando e se moldando para qual é a sua realidade. Então, a criança, o adulto, ele vai fechando o cérebro e deixando aquela caixinha lá compactada até, porventura, um dia que ele precise dela. Legal. O ambiente faz toda a diferença, né? Toda a diferença. A criança estar imersa no idioma o tempo todo falando naquele idioma. As informações todas vêm naquele idioma. Desde uma coisa extremamente simples, por exemplo, line up, it's snack time. Então, assim, eles já sabem o que é um line-up. São coisas que a gente não aprende em cursos de idioma, na sua grande maioria. Você traz um propósito para o aprendizado. Eu acho que
ainda mais essa geração de hoje, eles não engolem mais aquele negócio de aprende porque vai cair na prova, aprende porque tem que aprender, Sim, porque você vai colocar isso no vestibular. Eles querem aprender qualquer coisa que seja para algum propósito. E a questão O do idioma aprendizado é legal. o aprendizado ele vai muito além só do que o que vai cair numa Sim. prova. O aprendizado, o conhecimento adquirido, você leva para o resto da sua vida, né? E você usa. Por mais que você Sempre. ache que, para que eu estou Sempre. aprendendo isso agora? É. Se você entende o porquê, você entende que lá na frente pode ser que surja alguma situação que você vai usar essa informação, essa competência que você está aprendendo Exatamente. agora. E às vezes você não usa exatamente aquilo que você aprendeu. Um exemplo, você nunca usou logaritmo na sua vida e você teve que aprender na escola. Sim, mas eu desenvolvi um lado do meu cérebro, puxando para essa parte de raciocínio, de lógica, que me fez desenvolver habilidades para outras coisas. Eu posso não usar, entre aspas, o logaritmo em si, eu posso não usar um monte de coisa que a gente acredita que não usa, mas a gente usa as habilidades que nos levou a aprender aquilo. E frações. Quando é que você vai somar frações? Quando é que você vai dividir frações? Às vezes você não usa exatamente aquilo. É que frações a gente ainda usa bastante. Mas por mais que você acredite que você não vá usar aquilo, mas você vai usar as habilidades que você desenvolveu para conseguir chegar ao resultado do que é uma soma de frações, grosseiramente falando. Sim. E essa questão que você comentou de ser fluente, né? Fluir a comunicação em 2 idiomas é interessante porque às vezes eles nem sabem se comunicar em português, que é a língua materna, mas eles resgatam ali alguma palavra em inglês para representar o que eles estão sentindo, né? Então, eles não traduzem. muito doido É isso. muito engraçado, eles não traduzem. Então, eles puxam a primeira palavra que está na cabecinha deles. Então, às vezes, eles... Por exemplo, nós temos o hábito da gente ensina as crianças, né? Quando eles tiram o sapato, a gente já fala para eles. Put the socks inside the shoe. Put the sock inside the shoe. Então, a gente já vai falando. E eles ficam tão habituados com aquilo que eu estava até conversando com uma amiga minha, e, aliás, com uma mãe, e a criança veio sem o sapato, né, para ir embora, e a mãe perguntou, mas cadê a sua meia? Pega a meia. Ela falou assim, inside the shoe. Dentro da realidade de uma criança de 3 anos de idade. Aí ela, onde que tá? Ela, inside shoe. Ela falou, onde que tá? Aí eu falei assim, deve estar provavelmente dentro do sapato. Ela falou assim, como você sabe? Eu falei assim, porque a gente fala para eles, put the socks inside the shoe. Então, é o inside the shoe que ela falou. A minha filha... Isso é o quê? 3 anos? 3 Uma criança anos. de 3 anos. A minha filha, teve um dia que eu tirei ela mais cedo da aula, que eu tinha um compromisso, e ela entrou no carro brava, porque ela tinha perdido o Feed Toys. Eu falei, gente, o Feed Toys, o que é Feed Toys? E eu pensava, gente, eu falo inglês, assim, já estive dentro de uma sala de aula, eu tenho que ter a compreensão do que essa criança está falando, né? Porque quem já esteve dentro de uma sala de aula, a gente consegue decifrar o que foi escrito de uma maneira assim. Aí eu falei, gente, o que é? Ela, Feed Toys, eu perdi o Feed Toys, porque eu tomava agora, perdi o Feed Toys. E ela ficou com aquele Feed Toys. No dia seguinte, eu cheguei para a professora e falei assim, Missu, o que a Larissa perdeu ontem, que ela ficou brava, que ela perdeu o Feed Toys? O que é Feed Toys? Ela falou assim, Lívia, Free Choice. Falei, ela perdeu o Free Choice. Que são brincadeiras extremamente lúdicas, que as crianças ficam à vontade para escolher do que quer que elas queiram brincar. E dentro da sala de aula da Maple Bar tem bastante atividades disponíveis para eles, tem bastante centros de aprendizagem para eles ficarem. Então, ela ficou brava porque ela perdeu o Free Choice dela. Então, a maneira deles falarem também é bonitinha, até que eles formam bem, deixam bem desenvolvida a dicção. Isso é uma criança de 3 também, 3 para 4 anos de idade. Na época, Já ela tá tinha. incorporado já, né? O bilinguismo, eu falo assim, que ele é muito importante, principalmente o inglês nos dias atuais, para essa geração que vem agora, para a sua geração, que igual você falou que sempre foi um gamer, nós precisamos estar sempre atualizados. E a grande maioria dos países, eles usam ainda o idioma inglês. Então, e quando você chega num país que você fala o idioma, que você fala uma língua, onde as pessoas que você consegue compreender a vivência dentro de um outro país, a sua experiência dentro de um videogame que você está fazendo, ou de uma pós-graduação que você está fazendo fora do país, a vivência dentro de um idioma que você consegue entender tudo, é outra, é muito mais rica. Sim. Então, quando você vai visitar um país que você sabe falar o idioma nativo, quando você vai fazer uma viagem, de repente você não fala o idioma nativo, mas você sabe que muitas pessoas lá falam inglês, que você pode se comunicar, a sua experiência, as experiências que você adquire são imensuráveis, elas são bem mais ricas.
E você outra consegue coisa, interagir né? 1000 vezes melhor. Porque a gente se sente meio podado, às vezes com vergonha. Então, quando você já tem um domínio, você consegue falar, isso é fantástico. Eu vejo quando os nossos alunos viajam, quando eles têm experiências com alunos que moram fora e que eles estão aqui e que nós fazemos esse intermédio, esse intercâmbio, às vezes através de dispositivos móveis, ou quando a gente utiliza a internet, ou quando a gente usa os iPads, alguma coisa do tipo. Isso é muito bacana. Eles conversam de igual para igual e eles não se intimidam em nenhum momento, muito pelo contrário. Eles adoram se expor. Isso é uma outra É diferente a é uma outra mentalidade, vantagem do né? É bilinguismo. diferente. A cabeça deles é Sim. muito mais aberta. Você vê que são pessoas que eles. Sabe aquela pessoa que às vezes você É conversa com ela e de natural, repente né? para, vocês não têm assunto, mas ficam um olhando pra cara do. Aquele silêncio awkward que você não sabe o que você faz. Com uma pessoa que é bilíngue, dificilmente isso vai acontecer. Normalmente são pessoas muito mais interessantes, porque elas se interessam por mais assuntos. O próprio cérebro da pessoa pede para Ele eles. funciona de um jeito diferente, Os né? livros é um pilar muito importante dentro da metodologia canadense. E nossos alunos leem bastante livro. Eu brinco com os pais do infantil que o que os filhos deles leem em uma semana, eles não leem em um mês. Porque todos os dias da semana nós contamos uma historinha, um story time para as crianças. Então, de segunda a sexta, eles leem 5 livros. E toda só. sexta-feira, com raras exceções, eles levam um livro para casa. Então, são 6 livros por semana. A grande maioria de nós não lemos 6 livros em um ano. Mas eu não vou colocar um ano, vou colocar em um mês. Off, isso aí. Então, se você vê, e esse dia eu estava conversando com uma aluna nossa, ela com um livro extenso, né? E eu olhei para ela e falei assim, gente, isso porque na grade curricular dele já tem bastante livros, tanto do bloco de inglês quanto do bloco de português, e que é extenso, é bastante vasto. E eu ainda falei, gente, além daqueles, ela ainda pegou mais esse. Aí ela falou assim, aí eu olhei e falei, mas que horas que você consegue achar para ler um livro desse? E ela falou assim, não, Miss, isso aqui eu leio no final de semana. Então, o prazer pela leitura é fantástico. A pessoa que tem um prazer pela leitura, ela provavelmente tem um prazer em aprender, a buscar mais informações. O quanto você precisa estar atualizado para deixar a The Future uma escola atualizada também. Quanto você precisa estar antenado do que está acontecendo. Você tem que ler. Entrar nesse assunto dessa questão das oportunidades. Quando a gente fala do inglês, que seja, ou qualquer outro idioma, a gente não fala só de oportunidade de você trabalhar em outro país ou com outras pessoas, a gente fala sobre ter acesso a um conhecimento mais atualizado. Exatamente. Então, assim, você até comentou, né? Vou até puxar a sardinha aqui, né? Puxar o gancho. A gente tem plataformas que a gente ensina para os alunos, que são plataformas que não foram traduzidas ainda, e que a gente não deixa isso ser uma barreira para os nossos alunos. Perfeito. Então, a gente utiliza ferramentas que são ferramentas que explodiram no mercado. Então, tem uma até que a gente utiliza que é para prototipagem de aplicativos. Existem startups que são criadas nessa ferramenta, assim, em coisas de semanas e conseguem valores de 1, 2, 3 milhões de dólares. Como que eu vou privar o meu aluno que está buscando o melhor ensino na área de tecnologia por conta do idioma? Então, eu como escola, eu tenho que preparar ele para lidar com isso. Então, lá a gente fica na questão do inglês técnico para ele não deixar que o idioma seja uma barreira para ele se tornar um profissional ainda melhor e mais concorrido. Então, o fato de você não falar o inglês, você está deixando... Você está ficando desatualizado porque quem fala inglês já vai ter acesso a um conteúdo muito mais atualizado. E as atualizações são muito rápidas. Então, se você não for bilíngue, se você não falar o idioma, não falar o inglês, até você esperar vir uma tradução, você já está desatualizado naquilo. Então, você tem que... Eu digo isso, eu vejo médicos que precisam se atualizar de determinados procedimentos, engenheiros que precisam se atualizar também. Então, são mesmo profissões que ainda virão, sempre as pessoas têm que estar atualizadas no que está acontecendo no mundo. Então, seja que a informação venha, a grande maioria hoje das informações, elas vêm ainda no idioma, no inglês. Então, essa é uma vantagem. Você lê, quando traduz também, eu acredito que você perde um pouco da essência do que o autor quis passar. Você pega o filtro dele, né? Exatamente. Então, assim, eu não sei como vai traduzir alguma coisa num game. Será que ele vai traduzir todos os detalhes que a pessoa que criou aquele game, quem criou o game é o que? Um gamer?
Game designer. Um game designer, olha lá, aprendendo. Você imagina, ele fez aquilo, eu sei que eles colocam umas tips assim, né, embaixo. Então eles vão colocando. Às vezes ele quis passar uma informação, dar um negócio que da maneira como foi traduzido não é tão precisa Sim. como era aquela que Até ele porque queria tem dar. coisa que não dá pra traduzir ao pé da letra, né? Exatamente, Sim. isso que eu ia falar agora. Uhum. Então, tipo assim, tem coisas que você fala no inglês que você não pode traduzir Não para o tem português. como, né? Perde o contexto, perde a graça Sim. Você da, até da usou aqui na situação. nossa conversa, você usou a palavra silêncio awkward. Tipo assim, pra traduzir pro É inglês o bilinguismo, é awkward. difícil. Agora, quem não entende, quem não fala inglês, às vezes passou despercebido, a pessoa E tem nem... palavras que encaixam tão bem quando você fala no inglês que determinadas expressões elas ficam melhores no inglês quando você vai falar do que no português. Sim. São palavras, e assim como nós temos palavras maravilhosas em português, que também não tem tradução para o inglês. Então, assim... Todo idioma tem, né? E o bom de falar com você é que você entendeu na hora que eu falei um awkward aqui, né? Sim. Então, isso aqui é bacana, tá vendo? A gente tá falando... Sim. Eu tive uma outra experiência, que eu fui o Tony Robbins veio pro Brasil em 2019, no Rio. E eu fui. Você foi? Fui. É legal, igual dizem? É, muito legal. Deve ser uma Só que é experiência muito muita legal. gente, então assim, você não consegue nem respirar direito. Mas falou que ele consegue se conectar com toda a plateia dele? É porque era um estádio de futebol, então eu tava lá na Nossa! arquibancada. Então foi, eu acho que eu assisti uma E minissérie foi muito dele. legal, porque assim, ele tava falando... E ele aí fala rápido também, e a galera né? tava com o foninho do tradutor. Sim. Eu peguei o foninho, mas eu falei, vou me desafiar a entender sem o fone. Sim. E era engraçado, porque ele contava alguma piadinha ou alguma coisinha em inglês, eu começava a rir, dava 10 segundos, todo mundo começava a rir. Tinha um delay depois, né? Aí eu falei, gente, que experiência doida, mas foi muito legal, porque você conseguia entender de fato, na essência, na hora do que as coisas estão acontecendo. Porque às vezes a Exato. gente não vai ter 10 segundos para tomar uma Não, reação em relação de jeito a algo. nenhum. Às vezes, por conta de 10 segundos, na hora de pensar, você perde a oportunidade para uma pessoa que respondeu na hora, uma oportunidade que veio ali em outro idioma. Com certeza. Então, e até a interação com as novas tecnologias, se você pegar o ChatGPT hoje, que meu novo melhor amigo é o ChatGPT. Acho que ele é o novo melhor amigo de todo mundo. Eu Eu não conhecia o ChatGPT, que eu falo que eu sou old school ainda, mas eu só trabalho com a grande maioria das pessoas, e principalmente com os alunos do ensino médio, né, que é o Fundamental 2, o High School, a gente tem que estar atualizado para conversar com eles de igual a igual. Então, do nada, numa conversa lá, saiu, é do ChatGPT. Eu falei, GQT? Elas, GPT. Eu falei assim, o que é isso? Elas, Miss, isso é maravilhoso. Você coloca lá o que você quer que ele faça e ele faz. Aí eu falei assim, tipo o quê? Ela falou assim, tipo uma mensagem. Na época a gente estava falando das mensagens de formatura, né? Porque eu gosto de escrever. Sim. E aí elas falaram assim, não, você coloca no chat, ele escreve melhor do que você. Eu fiquei, como assim escreve melhor do que eu? Impossível, em 2 segundos. Ele escreveu melhor do que eu, porque eu joguei lá para ver. E às vezes você não pega tudo, mas é um desafio aquele chat GPT. Mas então, aquilo tem um lado negativo, pode viciar a gente. Com certeza. A eu gente acho que é igual quando o Google foi lançado, né? Você tem uma ferramenta muito poderosa que você pode saber usar. Ou usar para, assim, fazer você evoluir em 10 anos o que você demoraria 50, ou você pode usar para relaxar e atrofiar, né? Então, esse é o perigo, você usar aquilo como uma bengala. Exatamente. E você não, sendo que você sabe fazer textos bacanas, textos legais, e você você tem que se desafiar com muleta, exatamente. Né? Assim como tudo na vida tem o lado bom e o lado negativo, Sim. você tem que saber dosar e usar para não ousar demais também, né? Exatamente. E em relação ao ChatGPT especificamente, os prompts, que são os comandos que você coloca, se você coloca os comandos em inglês, ele te traz uma resposta melhor do que se você colocar em português. Mentira! Porque a aprendizagem dele nativa é em inglês. É inglês. Então, às vezes, você ser fluente em inglês, você consegue ter resultados melhores das ferramentas também. Olha isso que bacana. Você consegue extrair mais dela. Então, vivendo e aprendendo, muito tá legal. vendo? Então, essa questão das oportunidades, a gente não fica naquele clichê do tipo, você vai ter acesso a trabalhar fora. Isso todo mundo já sabe, né? Sim, todo mundo careca de saber, sim, até porque foi um discurso batido dos últimos 20, 30 anos, né? Sim. De oportunidades, trabalhar em multinacional, essas coisas todas.
Mas eu acho que em relação a conteúdo, você estar atualizado, porque hoje em dia tudo é muito rápido. Sim, E com o que certeza. está aí de mais atualizado é em inglês. É. E a questão de você saber, de você conseguir utilizar melhor as ferramentas. Então, igual eu falei, a gente usa uma ferramenta lá de prototipagem que ela não está traduzida. Então, se eu sei falar o idioma e eu sou um bom programador, eu consigo extrair dessa ferramenta um produto em, sei lá, uma semana, às vezes o que um outro profissional que também é muito bom, mas que está usando uma ferramenta que está traduzida porque ele não sabe falar inglês, demoraria um mês, por exemplo. Sim. Então, Um abre mês depois, outras dentro da área da oportunidades. tecnologia, está obsoleto. Já que é. era. Não, eu Já fico- está esperando traduzir o outro Eu já. fico de cabelo em pé, porque a gente atualiza os conteúdos, dá pouco tempo, tem que atualizou plataforma, atualizou a forma de fazer isso, atualizou outra ferramenta, então é bem... Eu vejo que chegou assim, o coisa material nova. didático da Mapleberry ele é atualizado anualmente. Então, todo ano ele é atualizado. Aí, esses dias eu estava conversando com uma professora, eu falei assim, é interessante ser atualizado anualmente, porque você, obviamente, o pai compra o material, né, pedagógico anual. Então, você folheia aquele material e fala, não, mas será que de um ano para o outro mudou muita coisa? Opa. Você pega, mudou muita coisa. tudo. Exatamente, mudou muita coisa. Aí eu fui Mudou comparar uma com o tudo. outro, porque às vezes eu já falei assim, nossa, mas será que a gente não consegue passar naquela vibe de economizar, de reciclar o material que foi do outro, de repente a gente pode passar de um para outro. Por exemplo, livros a gente passa, os livros paradidáticos, né? São os livros de leitura. E aí, será que esse material também não dá? E aí, quando você vê que você compara um com o outro, muda-se Muito muito, diferente, muito, sim. muito, muito, muito. Muito. A base sempre está lá, mas muda-se muito o contexto das coisas. A própria apresentação também do conteúdo muda. Sim. Porque você apresentar um material para uma criança hoje que tem 5, que foi apresentado para uma criança 10 anos atrás, quando ela tinha 5, que foram nossos alunos, já é extremamente diferente. Os assuntos, a maneira como a gente apresenta já é diferente. Sempre nos E aí, atualizando. vem a dúvida que não quer calar. Ai, my Deus. Como que os professores se mantêm atualizados, né? Como que funciona essa questão de você ter um professor ali que vai ensinar as matérias comuns, né? Matemática, português, história, geografia, ciências, e ele tem que ser fluente ao mesmo tempo. Como que é isso? Como que é esse dia a dia? Como é que funciona? Ou você tem 2 professores na sala, um explica a matéria, o Sempre outro 2 traduz? professores na sala. Como que Ninguém é? traduz, pelo amor de Deus. Não usa essa palavra lá dentro da escola. O que acontece é assim, então já vamos começar por aqui. O nosso infantil, full-time English, as crianças não falam português. Quando elas fazem 5 anos de idade, que elas entram no último ano do infantil, a gente coloca dentro da grade curricular delas 1 hora de português, que é para elas entrarem numa fase de pré-alfabetização. Olha só, é o contrário, né? É o contrário, com a professora de português. E aí, a professora do bloco de inglês está lá também, que ela dá as outras 3 horas e meia. Quando ele vai para o Fundamental 1, seria crianças de 6 anos, que ela vai para o primeiro ano, é quando entra o processo de alfabetização em si, que começa no primeiro ano e conclui-se no segundo ano. Isso para todas as escolas, tá? O nosso diferencial é que as nossas crianças são alfabetizadas simultaneamente no inglês e no português. Então, todos os nossos alunos, no final de um segundo ano, entenda que isso, posso ter alunos assim que já estão alfabetizados no primeiro ano, mas eu estou falando pela BNCC, no final do segundo ano, todas as crianças têm que estar alfabetizadas. E as nossas, todas estão alfabetizadas no final do segundo ano, às vezes antes disso, tanto no inglês quanto no português. E a partir do Fundamental 1, que seria crianças de 6 anos, o primeiro ano, o que acontece? A gente divide o tempo dessas crianças com 2 professoras. A professora do bloco de inglês e a professora do bloco de português. Bloco de português, ela aprende português, história e geografia, sempre em português. Ela não isso que eu ia tem perguntar. contato com essas matérias no inglês. Tá. Aí Que já é difícil as matérias propriamente ditas, são, né? exatamente. E aí você pega a professora do bloco de inglês, que ela vai dar aula de inglês, ciências e matemática. Entenda que essa aula de inglês não é hi, hello, how are you? Isso não, isso ele já Inglês tem na normal. vivência. É aula de inglês igual a inglês gente tem aula de aprofundado. português. Então é aula de literatura, gramática, inglês, literatura, gramática, essas tudo isso. Exatamente. Então, essa professora dá essas 3 matérias e as crianças não têm contato com essas matérias no português. E aí tem artes, que é ministrado em inglês, educação física, que é ministrado em português, e música, que é ministrado em português. Então, tem essas professoras. Essas professoras, todas as nossas professoras são pós-graduadas,
Essa é uma outra pós-graduação que eu fiz e que também não está aí, ó. Olha só. Acabei de lembrar. Práticas de ensino bilíngue. Foram que feitas pelo legal. Dom Bosco, foi uma parceria da Maple Bear com a Faculdade de Dom Bosco. Então, todos nós fizemos, todos os nossos professores. Todo o corpo docente fez do Olha bloco só. de inglês. Algumas do bloco de português também se interessaram. Então, várias também fizeram. Então, foi Legal. muito legal, foi muito enriquecedor. Essas professoras nossas do bloco de inglês, todas elas já chegam para nós fluentes no idioma. Porque faz parte do momento que nós vamos contratá-las a necessidade do idioma. Normalmente, elas começam como professoras assistentes. Depois de um tempo, elas passam para professoras titulares. O que seria ser fluente no idioma? Ser como fluente você no avalia idioma, isso? eu avalio uma pessoa que ela consegue ler, escrever e interpretar naquele idioma. Então, ela tem um listening, uma comprehension. E no caso de inglês, do inglês, ela tem que saber ler e escrever. Porque Tá. ela é uma professora. Ler e escrever é igual uma pessoa. Quando uma pessoa é considerada alfabetizada, quando ela lê, ela escreve e ela interpreta naquele idioma. Porque você pega uma criancinha que está no último ano do infantil, por exemplo, que é quando eles já começam a ler, né? Aí você dá um texto assim para eles. Aí você fala assim, o que está escrito aqui? Aí eles leem assim, ó, a casa e azul. Aí você vira para ele e fala assim, que cor é a casa? Eles vão falar, que casa? Porque eles leram, As mas eles palavras, não as letras, interpretaram, né? Sim, sim, exatamente. Mas eles estão num processo de alfabetização, né? De pré-alfabetização. O que é muito gostoso de você ver. Então, para nós, uma pessoa fluente, um professor fluente, é que ele consegue se comunicar naturalmente naquele idioma que está sendo solicitado para ele. A Maple Bear, ela oferece treinamentos semestrais, na verdade, para os professores, não só em termos de idioma, mas ela oferece dentro das práticas da matéria em si, às vezes cursos como ministrar, por exemplo, como dar aula de matemática para um terceiro ano, para um segundo ano. Então, são práticas que a gente utiliza dentro da sala de aula. O inglês técnico, E o inglês né, que a gente técnico, chama. exatamente. Sim. E o manejo de sala de aula, tudo isso também, que a gente tem treinamentos na Maple Bear. Desde a parte de comportamental da criança até a parte de como eu vou passar aquela informação, como eu vou trabalhar aquilo. E o que é excelente da Maple Bear, assim, que da metodologia canadense e da Maple Bear Brasil, eles mandam muito esmiuçado para nós. Por exemplo, uma atividade, vamos pegar uma atividade que a gente faz com criança de 1 ano e 3 meses. Que a gente fala, The Itsy Bitsy Spider. Então, a gente canta essa musiquinha e aí a gente fala, lá eles falam exatamente assim. Sente-se na frente da criança, a altura da criança, olho no olho da criança e comece a fazer com seus dedinhos para ela mostrar. Dê oportunidade para ela tentar, comece a ajudar com as suas mãos. Se você vê que não tem necessidade da sua ajuda, retire as suas mãos e apenas observe e incentive-a. Depois desse momento, você vai tem uma parte lá que faz cosquinha, você faz cosquinha nela e se ela se sentir à vontade, ela também pode fazer cosquinhas em você. E ele coloca lá, qual o objetivo dessa atividade? Desenvolver um bond com a criança, um laço com a criança. Porque é uma atividade que a gente faz bem no comecinho. Então, ajuda bastante nessa parte de adaptação da criança. Porque quando a criança chega para nós, em qualquer escola, na verdade, a criança ainda não está adaptada. E o porto seguro dessa criança são os pais. Então, nós precisamos desenvolver um laço com essa criança, um bond, para nós também sermos um porto seguro para essa criança dentro da escola. E é através de brincadeiras, músicas, desse jeito a gente consegue desenvolver esse laço com essa criança, sermos para essa criança um porto seguro, ela saber que ela pode confiar na gente e se abrir para receber todo e qualquer tipo de estímulo que a gente vai oferecer para ela, mesmo falando um idioma que no começo ela vai olhar para sua cara e vai falar assim, olha que legal. Ela tá tentando decifrar. Mas eu assim, brinco cara de muito com as paisagem, professoras que nós somos igual uma desenho animado, sabe? Desenho animado, ele fala o que ele vai fazer e ele faz. Ele fala assim, vamos pular a ponte, pessoal. Aí ele pula a ponte. Verdade, eu nunca tinha parado pra Claro. pensar. E criança é puramente observação. Nós somos observação. Sim. Se você chega num lugar onde você não tem a menor ideia do que está acontecendo, o que você vai fazer? Você Primeiro vai observar. Você dá uma escaneada Exatamente. A no lugar, criança ver se mesmo. Você acha alguém que você E a conhece, porque criança, você vai naquela a criança, pessoa. ela é, principalmente quando ela é muito novinha, ela é 100% observadora. Ela tá ali, ó. Onde você vai, ela tá te secando. Você faz isso aqui com o cabelo, ela também faz isso aqui com o cabelo. Então, nós fazemos isso com as crianças e isso é muito gostoso de você ver. Aí, a primeira vez que nós falamos assim, it's circle time, let's all go to the circle. Aí a gente mostra o circle, né? Aí fala, let's all... Aí tu tem uma musiquinha, que eu brinco, a gente chama Cocomelo Song. A gente vai precisar de umas legendas aqui na... Então a gente fala assim... Brincando. Eu tô falando palavra assim. Então a gente fala assim, it is circle time,
come and sit. E a gente vai falando isso e a gente vai sentando. Então a gente vai Tem falando, vai coerência, né, sentando. no que você Então a criança fala. observa, eu tô gesticulando com as mãos, eu estou verbalizando para ela e eu estou fazendo aquilo que eu estou solicitando. E quando às vezes ela não entende muito, que ela tá meio ressabiada, a gente faz assim, ó, no chão. Elas entendem rapidinho para elas sentarem. Normalmente eles sentam tudo empoleirado na gente, porque nós somos o porto seguro deles. Eles querem ficar tudo. Eu brinco, eu me sinto. Você não é dessa época também, né, João? Mas eu me sinto a Xuxa quando eu vou lá. Porque as crianças são Se eu muito começar a falar aqui carinhosas. que eu lembro dessas épocas aí. Porque as crianças são muito carinhosas. Então, tipo assim, elas veem a gente, elas correm pra abraçar, pra brincar. E mesmo que eu fale com elas só em inglês, viu? Porque lá, muitas não sabem que eu falo português. Ah, é? Ou no Vocês com os infantil alunos só se comunicam com e inglês. entre nós também. Entre vocês Se eu também. sei que você fala inglês, você é um professor, eu só vou falar com você em Olha inglês. só. Essa semana Isso é minha muito filha descobriu que a legal. professora dela não fala português. Aliás, que fala português. Ah, é? Porque eu estava conversando com ela e com meu filho no carro. Por isso que o ambiente é tão importante, É muito né? importante. E o bilinguismo é de uma maneira tão natural que para ela, a professora dela nem falava o outro idioma que ela falava. Ela nem se arriscava em falar no português com a professora dela. E a gente, não é que a gente força a criança a falar, mas a gente estimula. Então vamos Ela supor- se sente induzida pelo ambiente, pelo contexto, Exatamente. a se forçar a falar o idioma. É, né? e é muito gostoso quando as crianças chegam, principalmente no começo que elas não sabem falar, aí ela vira e fala assim, posso pegar esse guardanapo? Aí você vira e responde para ela, you'd like to get the napkin? Can you say napkin? Aí ela vai falar, Olha. napkin. Aí você entrega para ela, da maneira como ela falou. A gente fala, there you go, well done. Então, assim, Contexto, né? é o contexto. E, tipo Contexto. assim, eu não preciso falar para ela, não é assim que fala. Você tem que falar. Eu não ensino Que a aí você frase quebrou toda. todo o que você Todo o construiu, clima, né? exatamente. Tudo que A você gente, construiu. nós vamos aumentando aos poucos o vocabulário das crianças. Na próxima vez, às vezes, ela vai virar para ela e falar assim, Miss, posso pegar aquele napkin? Falou, yes, you can. Miss, posso ir no banheiro? How do you say that in English? Miss, can I go to the bathroom? Yes, you can. Então, assim, a gente Legal. sempre repete, a gente sempre estimula. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque, igual você falou, fica natural, né? É muito natural. É muito eles, natural. eles gostam muito. Quem contou pra minha filha que a professora dela falava português foi o meu filho mais velho, que já é Que mais já- esperto, então ele já sabe que a professora. Aí eu estava conversando com eles em inglês. Porque aí ela virou pra mim e falou assim: a minha professora não fala português. Aí meu filho olhou pra ela e falou assim: I'm pretty sure she does talk in português. Aí ela falou. E ela entendeu. Ela entende, o listening dela é 100% perfeito. Aí ela falou assim, no. Ele falou assim, yes. Ele já é 100% alfabetizado no inglês E e ele português. tem quantos Ela vai anos? entrar na 9? fase de alfabetização. Ele acabou de fazer 9. 9. E Mas ela, ele, olha que 6, graça, 7. ele entrou na escola com 1 ano e 10 meses. Desde sempre que ele estudou, foi na Maple Bear. Foi a escola que eu escolhi para os meus filhos. Depois que eu virei funcionária da escola. Ah, é? Não Então eu entrei sabia como dessa mãe. história. Eu entrei como mãe. Eu já era encantada pela metodologia canadense. Eu sei que a grande maioria das pessoas vão pelo inglês, mas eu era encantada pela metodologia de ensino bilíngue. E aí eu fui, matriculei meu filho, e depois, com 3 anos, foi a primeira vez que eu tive a experiência de ver o meu filho imerso num mundo que nós viajamos, eu levei o meu filho. Quando nós chegamos no aeroporto, eu olhei para o meu marido e falei, não fala nada. Vamos ver se ele vai se tocar, que eles já estão falando em inglês. E para ele nada mudou, foi incrível. Foi natural. Aí depois teve um momento que ele parou, ele olhou, aí ele olhou assim, mamãe, eles falam igual o pessoal da minha escola. Eu falei, sim, eles falam, então você também vai ter que falar igual você fala na escola. Bem ali no momento que você chega no pessoal da imigração, o rapaz já falou para ele, né? Falou assim, hi. Aí ele falou assim, oiê. Aí eu falei assim, filho, aqui eles não falam português, eles falam inglês. Aí meu filho, hi. Aí ele já mandou um I'm Luca. E a primeira experiência dele que eu vi, assim, que foi muito bacana, quando ele estava na Disney, eu levei ele para assistir um teatro da Bela, e desde então ela é a minha princesa preferida. Só porque ela fez isso, ela chamou ele ao palco. Porque ele Mentira. era para Olha ele ser o só. Felipe, que era o cavalo. Então ela falava assim para ele, faz como um cavalo faz, né? Para ele relinchar. Aí ele fez assim, 3 aninhos de idade. Olha só. Aí depois ela ainda falou assim para ele, look at the camera and smile. Que aí ela ia tirar a foto que você ganha de brinde por ele ter participado. Aí ele fez assim, ó. Olha E só, isso eu tenho entendeu filmado. tudo. E ele entendeu tudo, ele vivenciou, ele sabia vivenciar. Ele curtiu isso muito mais do que ele curtiria se ele não soubesse
o que ela estava falando, porque ele ia olhar para mim e falar, mãe, o que ela está falando? Lá ele nem lembrou que eu existia. Eu que estava lá quase chorando de emoção. Primeiro, porque ele estava participando de um teatro, e segundo, porque ele estava entendendo tudo. E talvez se ele não tivesse esse conhecimento, ele ficaria traumatizado ali numa situação como essa. Com Não medo. tinha nem pensado num trauma, mas pode ser também. Sim. Mas ele não ia vivenciar com tanta genuidade o que ele vivenciou. Porque eu puxei esse contexto justamente porque eu acredito que a dificuldade de você aprender o idioma depois que você já está adulto ou adolescente, ou o que quer que seja, é esse medo de errar, de parecer ridículo, de achar que tá falando alguma coisa errado. Eu sei porque eu conheço pessoas, eu nem vou citar aqui, são pessoas bem próximas para não expor. Mas assim, que tem um vocabulário incrível, que tem a gramática maravilhosa, porque mexe muito ali no Duolingo e tal, nos aplicativos que eu acho muito legais, eu acho que ajuda. Né? Tudo que te traz contato com o idioma ajuda, mas não consegue falar. Já perdeu a oportunidade, assim, porque tem medo de não consegue se expor, falar não consegue expor errada, assim. não consegue se expor no idioma, não consegue falar. Tem um nome para isso. Não sei se é analfabeta prático, analfabeta. Tem uma palavra para isso. Tem uma palavra para isso. É a pessoa que ela até... Não é nem tanto para isso. Por exemplo, eu recebi um aluno que ele falava o português, ele morou muitos anos fora. Ele falava o português, mas ele não era alfabetizado em português. Ele tinha total compreensão, ele falava perfeitamente, mas ele não sabia ler e escrever. Porque ele era filho de pais brasileiros que nunca alfabetizaram ele, então só conversaram com ele em inglês, então ele em português, então ele tinha compreensão perfeita do idioma, do português, falava português normalmente, praticamente não tinha sotaque. Se você parasse para prestar atenção, você ia ver um sotaque. Mas ele não tinha sido alfabetizado em português. Então, ele não sabia ler e escrever. Mas no inglês, ele já onde ele tinha morava nos Estados Unidos, ele fazia tudo normalmente. Então, assim, para ele também foi um desafio entrar na escola. Legal. E agora uma pergunta polêmica, porque eu sei porque eu vivo isso quando a gente fala sobre tecnologia. Né? A gente vê aí as escolas falando que tem robótica, que tem aula de robótica, de programação, mas a hora que a gente melhorei quando eu vou divulgar que a gente tem The Future School lá na escola. Olha só. Eu falo, vocês têm aula de robótica? Eu falo, não só de robótica. É mais do que robótica. Também é uma aula de tecnologia, robótica, programação. Sim, é porque eu fico louco que as pessoas resumem, a gente até fez um postzinho, Reels esses dias, que o nosso aluno encontrando alguém que acha que robótica é só ficar montando pecinha, né? Sendo que tem um mundo por detrás. Sim. E eu sei que vocês enfrentam isso com a questão do bilíngue também, né? Eu com a robótica, vocês... Até porque nem é só robótica, e mesmo quando é robótica, não é a robótica de verdade. E a questão do bilíngue, eu sei que vocês enfrentam isso, de conseguir explicar para as pessoas a diferença de um ensino bilíngue de verdade e um ensino bilíngue que é mais, assim, comercial, que é mais para falar que tem... Por inserção, eu chamo um imersão e um inserção. Então, pensa na sua resposta como a caráter de consulta. Imagina que um pai está assistindo e ele quer colocar o filho dele numa escola bilíngue. O que ele precisa prestar atenção, avaliar, seja espaço físico, profissionais, metodologia, o que ele tem que olhar para ter certeza de que a escola realmente é uma escola bilíngue e não só tem aula de inglês, assim. Eu considero bilíngue de verdade quando você está imerso em um idioma. Se você vai lá na Maple Bear, você olha todas as nossas paredes, todas as palavras que estão lá no Word Wall, eu nem tenho tradução para isso, mas lá a gente tem o Word Wall, onde todas as palavras ficam expostas, todo tipo de indicação que a gente tem dentro da sala de aula, bathroom, table, chair, tá tudo, tudo é em inglês. Ele está imerso. É como se eu transportasse essa criança para um colégio dentro do Canadá. É idêntico, exatamente as mesmas informações. Então, tudo tem lá. Isso é uma imersão. Os professores falam inglês, ele fala inglês. Não é uma matéria. Não é uma matéria a mais, igual é uma matemática, uma física. Só naquele momento. Eu não vou inserir aquela matéria. No entanto, nós não ensinamos, por exemplo, hi, hello, how are you? Porque eu não chego para você e não ensino para você. Quando você for cumprimentar uma pessoa, você fala, olá, como vai? Tudo bem? Até porque não é assim, Exatamente, até porque não é assim. Essa é a grande diferença entre um bilíngue de verdade, que eu acredito que bilíngue de verdade é somente como a imersão,
onde o aluno, a criança, o adolescente ou o adulto estará 100% imerso em um mundo que está falando uma língua diferente da língua materna dele, e um idioma que está sendo acrescentado na vida da pessoa, está sendo inserido de alguma maneira por 1, 2, 3, 4 horas por semana. Na Maple Bear, só no infantil, nós temos 4 horas diárias de inglês para a criança. Então, você vê aí, em 5 dias, nós são 20 horas de inglês por semana para aquela criança, imersa dentro da Maple Bear. No entanto, quando você vê a diferença, se você faz... eu estudei na cultura inglesa, eu me formei pela cultura inglesa. Eu podia ter feito 6 anos de inglês lá. Os 6 meses que eu fiquei nos Estados Unidos, eu aprendi, através da imersão, muito mais o conceito do idioma em si, a vivência do idioma em si, do que eu aprendi com hi, hello, how are you, how do you do. Gramática, né? Tudo Gramática, tudo são importantes. Você tem que Sim. saber falar de uma maneira correta. Mas você vivenciar é tão importante quanto. Sim. Os dois são muito importantes. Eu acho isso que você falou muito importante, porque hoje a gente tem uma galera falando que você tem que focar só em conversação, porque é o que destrava, você tem que se fazer ser comunicado, né? Você se fazer ser entendido, na verdade. Eu discordo um pouco. Eu acho que, sim, esse é o principal pilar, porque não adianta, igual eu falei, você estudar a gramática, estudar tudo, saber falar tudo certinho e não conseguir falar. Uhum. Mas não é desconfortável também falar com uma pessoa que fala tudo errado? E não é só isso. Quando você não tem o domínio, às vezes você não vai conseguir nem se expor da maneira que você quer. Exatamente. Você não consegue se fazer, colocar pra fora aquilo que você quer dizer. Exatamente. De E fato, você, né? às vezes, vai falar algo que não era bem aquilo que você Sim, queria dizer. sim. Mas você só se lembra de 2, 3 palavras parecidas com aquilo no português, então você manda aquilo. Então, com certeza absoluta, quando você é um bilíngue de verdade, você fala, você se expressa, você se faz mais bem entendido e você tem uma compreensão também muito mais assídua daquilo que está sendo passado para você. Sim, concordo. E acho que todos os pilares muito importantes. Inclusive, para a gente ir caminhando para o encerramento, eu queria destacar o Science Fair. Você já me corrigiu aqui antes, em off. Science Fair. Feira das Ciências, não é Feira de Isso, Ciências, viu, isso. gente? Que eu achei incrível. Eu acompanhei lá, que é um momento para o pessoal que está assistindo, só para contextualizar. É um momento em que os alunos apresentam projetos que eles fizeram relacionados às ciências, mas não exclusivamente a ciências e física e química, né? Tem a parte de idioma, de português, de Sim. cultura e tudo mais, em inglês. Isso. E eu achei incrível, porque, assim, desde das crianças, eu tive contato, acho que o mais novo ali tinha 6, 7 anos, o horário que eu fui. Sim. Desde o pessoalzinho ali de 7 anos até o ensino médio, e eles estavam, assim, super desenvoltos. Eu falei, gente, nessa idade, Dá já com muito essa orgulho de ver, confiança, sim. falando sobre conceito de física, sobre conceito de química, E de com uma biologia. naturalidade muito grande, Eu né? achei muito legal. E essa exposição de você não ter medo de errar, porque seu colega também está tentando do lado. Sim, sim. Né? Então, eu achei isso muito legal e associar isso às matérias escolares, né? A gente até fez ali um experimento com o disco de Newton, não sei se você chegou a ficar sabendo. Eu vi. Que a gente usou o motorzinho de robótica ali e eles Sim. explicaram tudo em inglês. Eu achei muito legal essa fusão da... Tava bem na entrada do andar lá, eu passei lá. Eu não vi, na hora que eu fui você não tava. Nem você tava lá, foi o João, cara de pau, nem passou Eu aqui, ó. fiquei a manhã inteira. Mas falando sobre isso, e eu sei que existem outros momentos que vocês trabalham dessa Sim. forma, mas eu consegui, de fato, enxergar o que é realmente o ensino bilíngue. Porque como eu transito lá em momentos, Sim. eu não tive uma experiência de imersão, igual você falou, Sim. com o método. E lá eu tive. E eu achei Não, incrível. e a Science Fair não é só o bilinguismo que você pôde ver. Você pôde ver a metodologia canadense aplicada. Porque lá era uma exposição de trabalhos que eles fazem da maneira como eles aprendem. Na Maple Bear, eles aprendem através da experimentação. A gente fala hands-on. As crianças aprendem fazendo. Então, todos aqueles projetos que eles te mostraram foram projetos que eles selecionaram para mostrar. Porque senão ia passar todos os dias do ano, eu tenho um projeto novo para te mostrar que as crianças fizeram dentro da escola. E é isso que você também falou, que é muito bacana deles se exporem tão bem, deles conversarem tão bem.
Nós validamos muito os nossos alunos desde early ages, desde que eles são pequenos, a gente sempre valida eles, a gente sempre fala para eles assim, vocês são capazes, tenta, arrisca, e eles estão acostumados, eles são sempre muito validados por isso. Nós temos de uma maneira assim, muito discreta também, nós fazemos assemblies, que são assembleias que nós fazemos ao longo do ano, e onde, por exemplo, a gente pega um tema, vamos pegar um tema que nós fizemos já uma vez. Nós fizemos um tema que era iguais, porém diferentes. Então, a gente colocou todas as crianças do fundamental no auditório. Então, o Year 1 apresentou para o Year 2, Year 3, Year 4, Year 5. E depois o Year 2 apresentou para o, depois o Year 3 e assim por diante. Então, desde muito novinhos, e isso a gente não abre para os pais. Isso é algo dentro da escola. Isso faz parte da grade escolar. Eles aprenderam a se expor. Então, eles não têm problemas em falar ao público. Muito pelo contrário. Se você falar assim, quem quer... Já tem uns 3 com a mãozinha assim pra cima. Quero falar, às vezes eles te interrompem. Né? Às vezes eles te interrompem para eles poderem falar. Posso citar um exemplo disso daí? Isso já aconteceu comigo. E é muito bacana de você ver que sempre quando eles querem falar, é algo que está relacionado àquilo que está sendo tratado dentro da sala de aula. Não é uma coisa, eu estou falando aqui sobre pesca, e a pessoa vira e fala assim, a casa da minha avó é rosa. Você fala, ok, então vamos voltar para o assunto. Eles sempre falam do assunto. E a Science Fair é um dos grandes eventos que a gente faz lá na Maple Bear, que é para mostrar para os pais, expor para os pais também tudo aquilo que é o investimento que está sendo feito no filho deles, para eles verem como as crianças estão desenvolvendo bem. Eu sei que muitos pais vão pelo inglês, para ver se o filho está falando inglês. Aí pega um projeto teste, do bloco de português, né? Aí eu falo assim, mas eu queria que meu filho tivesse apresentado aquele. Então, e a gente brinca, porque às vezes eles conseguem apresentar os dois, tanto do bloco de inglês quanto do bloco de português. Então, a Science Fair, eu fico feliz que você tenha gostado. Lembrando que a Science Fair é aberta a todo o público. Esse ano a gente recebeu bastante pessoas que não eram da Maple Bear, mas que a gente gosta de mostrar o que é a Maple Bear. É importante. Que a gente tem que quebrar uns paradigmas aí, né? Tem. Todos nós, né? Todos nós! Mas eu te incluí nessa frase, Evana. Sim. Então, eu acho que foi um papo muito legal, porque a gente falou sobre várias frentes dentro do bilinguismo. Até chegamos aqui, trouxemos alguns estudos que a gente acompanhou, de que ser bilíngue deixa a pessoa mais inteligente, né? Você muito falou ali mais. Da massa cinzenta mais densa. Sim. Falamos sobre questão de capacitação de professores, sobre eu tinha anotado aqui, ó, você não deixou eu ler, ó. Você trouxe uma cola, não deixa os convidados. Mas, ó, olha aqui, ó. Mas nós falamos, ó, a capacidade, a pessoa bilíngue, ela consegue ampliar as formas de ver o mundo e de vivenciar o mundo. Sim. Imagina, o mundo não tem barreiras para nós que falamos o inglês, que conseguimos nos comunicar em 2 idiomas diferentes. Prevenir doenças relacionadas à saúde, foi aquilo que eu falei. Isso é um outro ponto. Sim. Uma pessoa que tem uma massa cinzenta densa, uma pessoa exposta ao bilinguismo, ela tem um tempo maior de concentração, ela tem uma flexibilidade cognitiva muito maior, porque ela vem explorando isso diariamente. Isso faz diferença. Fortalece a memória. Por que fortalece a memória? Nós não somos obrigados a sempre falar, você tem que tentar... Você trabalha a sua concentração. Exatamente. Então, você vai aumentando de uma tal maneira que você consegue memorizar melhor as coisas. E o desempenho social que nós falamos aqui? Sim. Que quando você chega num ambiente que você consegue se comunicar de igual para igual. Sim. Que você consegue expor aquilo que você passa a ser uma pessoa mais interessante. Muito mais também, né? Muito mais. Sim. Porque é péssimo eu estar conversando com você e ter uma pessoa aqui no meio fazendo um intermédio. Sim. Olhar e falar, fala pra ele que eu quero isso. Fala pra ela que eu quero isso. Quebra a conexão natural de uma comunicação, né? E às vezes o que era pra ser extremamente saudável não fica tão legal. E por último, um benefício que eu acho que a gente não comentou, que quanto mais idiomas você aprende, mais fácil fica aprender novos idiomas. Então, se você cresce aprendendo 2 idiomas, o terceiro vai vir mais fácil, o quarto vai vir mais fácil, o quinto vai vir mais fácil. Existem pessoas aí que sabem falar 20 idiomas, 25 idiomas. Dizem que é. Eu tô indo pro espanhol. 5. Eu tô indo pro espanhol agora. Eu sei falar 5. Sabe falar 5? Opa! Então, é uma habilidade muito interessante, porque você cada vez mais está exercitando o seu cérebro. Sim. E trabalhando todas essas questões que você citou aí, né? De prevenir doença, de aumentar a densidade da massa cerebral. Então, além da questão social, você ir para um país aqui da América Latina. Sim, a parte de Europa, cognição, a parte de memória. Dos próprios desafios. São pessoas que normalmente não se envolvem em grandes conflitos, são pessoas muito mais bem resolvidas. Sim, exatamente. Você vê o Canadá, ele nunca é grande, ele não é envolvido em grandes polêmicas normalmente, né? Ele acaba sendo um país mais neutro.
Porque tem 2 idiomas, né? O São francês e bilíngues. O Canadá é um inglês. país oficialmente bilíngue. Eles têm Sim. os 2 idiomas, o francês e o inglês. Legal. Então, para a gente ir caminhando para o encerramento, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem estiver assistindo a gente, que normalmente são diretores de escola, pais de alunos, professores, todo mundo que se interessa pela área da educação, relacionado ao bilinguismo e o que você acredita de fato da importância do bilinguismo, né, desde cedo aí na vida das crianças. Eu acredito que uma pessoa bilíngue, ela consegue se adaptar melhor ao mundo atual em que nós estamos vivendo, ela consegue estar atualizada à frente de várias pessoas e sair, consequentemente, na frente de várias pessoas. E eu quero deixar aqui um convite para quem está nos assistindo, se quiser conhecer um pouquinho mais da metodologia canadense, quiser conhecer a Maple Bear, ir lá conversarmos sobre bilinguismo, sobre o desenvolvimento geral, fico à vontade para vocês, por vocês lá. E eu assino embaixo. Aí já mostra onde fica The Future School lá dentro também. Exatamente. Lívia, obrigado. Obrigada a Obrigado você pelo pelo convite, tempo, foi um seu prazer. conhecimento. E esse foi o episódio sobre bilinguismo aqui do Núcleo das Escolas Particulares da CIRP, o podcast Educação. Espero que vocês tenham gostado e sempre que vocês tiverem algum tema, alguma sugestão, qualquer comentário para fazer, deixa aqui nos comentários que a gente lê todos os comentários que vocês deixam. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de cada um de vocês e até a próxima. Até a próxima.